Olá, bem-vindos a essa nossa exploração. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem fascinante: o conceito do segundo êxodo. A gente está se baseando aqui nos trechos de uma análise, o segundo êxodo, da escravidão à Nova Jerusalém. A ideia central é, assim, reinterpretar a famosa história da libertação de Israel do Egito, mas sob uma perspectiva espiritual e bem focada em Cristo, especificamente por uma visão chamada preterismo consumado. Nossa missão aqui é tentar desvendar essas conexões, os paralelos que essa interpretação propõe entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, vamos lá, vamos desempacotar isso. Exato. Essa fonte que a gente tem, ela estabelece uma série de paralelos muito interessantes mesmo. O ponto de partida é ver Cristo como o Cordeiro da Nova Páscoa. Lembra? Lá em Êxodo 12, o sangue do Cordeiro protegeu Israel no Egito. Bom, aqui, o sacrifício de Cristo, que Paulo chama de nosso Cordeiro Pascual e João Batista de Cordeiro de Deus, é visto como esse selo da libertação espiritual, da antiga aliança. Interessante essa conexão inicial. E você mencionou preterismo consumado. Antes da gente avançar, dá para explicar rapidinho o que isso significa? Acho que ajuda a entender a base desses paralelos todos. Claro, claro. De um jeito simples, o preterismo consumado é basicamente uma visão que entende que a maioria das profecias do Novo Testamento, sabe? Aquelas sobre o juízo, a vinda de Cristo, o fim da era, elas já se cumpriram lá no primeiro século. E que tudo culminou na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Isso marcaria, então, o fim completo da antiga aliança e o estabelecimento total da nova. Entendi. Tá. Então, essa visão de que tudo já se cumpriu lá atrás impacta muito como esses eventos do Êxodo são relidos, né? Como, por exemplo, a figura do próprio Egito. Justamente. E aqui entra um ponto, assim, surpreendente dessa análise. A identificação de Jerusalém, baseado em Apocalipse 11, versículo 8, que chama a cidade onde Cristo foi crucificado espiritualmente de Sodoma e Egito. Essa leitura argumenta que a própria Jerusalém daquela época, da época de Cristo, passou a representar a opressão espiritual, a corrupção. Ela virou o Egito simbólico, entende? De onde o povo de Deus precisava ser liberto espiritualmente. Nossa! Ver Jerusalém como o Egito espiritual é uma inversão bem forte, realmente. E imagino que as pragas do Egito também ganhem um novo significado nessa leitura, então. Correto, correto. As pragas que são descritas lá no Apocalipse, nos capítulos 8 e 9, elas são interpretadas como um eco direto, um paralelo das pragas do Êxodo, lá nos capítulos 7 a 12. Elas simbolizariam o juízo de Deus sobre essa Jerusalém que rejeitou a Cristo, que era vista como espiritualmente falida, E ao mesmo tempo seria um meio de libertação para os seguidores de Cristo, o povo da nova aliança. Faz sentido dentro dessa lógica. E, seguindo a história do Êxodo, depois das pragas vem a travessia do Mar Vermelho. Como essa interpretação lida com esse evento tão marcante? Então, a travessia física pelo mar, aquela que Paulo, lá em 1 Coríntios 10, descreve como um tipo de batismo em Moisés, ela é vista como uma figura do batismo espiritual em Cristo, que Paulo menciona em Romanos 6. A ideia não é atravessar água literal, mas sim fazer essa transição, sair da escravidão do pecado para a nova vida em Cristo. É a passagem para uma nova realidade espiritual. Essa análise compara a experiência de Israel no deserto, que a carta aos Hebreus lembra bastante, no capítulo 3, compara com o período de tribulação que os primeiros cristãos enfrentaram. Especificamente, conecta com o tempo entre a ressurreição de Cristo e a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Aquele tempo de prova que Apocalipse 2 menciona, antes deles finalmente entrarem na herança, no descanso prometido. Isso nos leva direto para a entrada na Terra Prometida com Josué. E aí? Como fica essa figura? Josué, que liderou Israel para a terra de Canaã, ele é visto como um tipo, uma prefiguração de Jesus. E é fascinante que os nomes Josué em hebraico e Yehoshua, Jesus em grego e Iesus, são, na raiz, o mesmo nome. Então, assim como Josué levou o povo à terra física, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, argumenta que Jesus, o verdadeiro Josué, é quem nos guia ao descanso espiritual eterno, a verdadeira herança, que é celestial. Certo. Então, juntando todas essas peças,
qual a imagem final que essa interpretação do segundo Êxodo desenha? O que ela propõe como sendo a promessa final, a promessa cumprida? Basicamente, ela propõe que a promessa final de Deus não era uma terra geográfica, sabe? Mas sim a Nova Jerusalém, aquela descrita em Apocalipse 21 e também em Hebreus 12. É a presença permanente de Deus com seu povo numa realidade espiritual. Nessa realidade, o mar, que na Bíblia muitas vezes simboliza caos, separação, ele já não existe mais. E a escravidão da qual fomos libertos, não era então, primariamente, a do Egito literal. Exatamente. A verdadeira escravidão, segundo essa visão, é o domínio do pecado e da condenação que vinha sob a lei mosaica. Paulo detalha isso em Romanos 6, Gálatas 3, e Cristo nos liberta dessa condição. Até a ceia do Senhor, que Paulo menciona em 1 Coríntios 11, é vista assim, como um memorial contínuo dessa libertação espiritual, celebrando a comunhão com Deus que já foi estabelecida agora. Em contraste com a Páscoa antiga, que lembrava a libertação física lá do Egito. E tem também a questão da unificação do povo de Deus, que foi mencionada. Sim, sim. O clímax seria o cumprimento de profecias como aquela de Oséias, no capítulo 1, sobre reunir as duas casas de Israel. E isso é entendido como a unificação de judeus e gentios num só corpo, em Cristo, como Efésios 2 descreve tão bem. Entendi. Em suma, a perspectiva que essa análise apresenta é a de uma redenção e uma nova aliança que já foram plenamente realizadas, espiritualmente, em Cristo e na sua igreja. E o fim da antiga aliança teria sido marcado lá em 70 depois de Cristo. E isso, claro, nos deixa como uma questão importante para nossa reflexão, né? Se esse segundo êxodo já se completou espiritualmente, com a vinda de Cristo, com o estabelecimento da nova aliança, como essa compreensão de uma história redentora já finalizada influencia a maneira como o povo de Deus experimenta e vive sua liberdade e comunhão hoje, como habitantes que já estão, por assim dizer, nesta nova Jerusalém espiritual? Fica aí a pergunta.